Cristo, que eu tomei essa decisão. E Jesus, ele tem marcado a minha jornada, né? Minha caminhada com ele de algumas formas bem especiais, né? Algumas experiências. Eu lembro que entre 2016 e 2017, não me recordo exatamente o ano, mas eu tive um sonho, né? No meu sonho, e olha que eu não sou muito de ter experiência com Deus e sonho, nada disso daí não. Eu tive alguns bem marcantes, que eu até registrei e guardei aqui para não esquecer os detalhes, né? Porque a gente sonha, às vezes Deus ele fala, só que daí o sonho se cumpre anos depois, né? E se a gente não anota, a gente esquece, né? E eu sou desses, né? Eu estava ali lendo ali para relembrar os detalhes, e eu lembrei, li e lembrei de um detalhe que eu não estava me recordando. E o sonho era mais ou menos assim, né? Eu via como se fosse um pastor de ovelhas andando assim no meio do rebanho, sabe? Só que tinha duas ovelhas no meio do rebanho ali que me chamou a atenção. Uma estava toda agitadinha, correndo de um lado para o outro, tentando chamar ali a atenção do pastor, batia na perna dele, empurrava ele e tal. E tinha uma outra que estava no colo dele assim, sabe? Como quem leva uma bolsa. Mas com todo o carinho o pastor vinha carregando aquela ovelhinha ali na mão. E com o cajado dele ele empurrando, ia apacentando o outro e tal. E essas duas me chamaram a atenção. Daí eu acordei do sonho, eu falei, puxa, fui a Deus, né? Fui orar. Daí eu tentei, falei, Deus só pode estar querendo me mostrar algo de mim, né? Só que daí eu já pensei comigo mesmo, bom, até pelo tempo que eu estava vivendo ali naqueles anos, 2016, 2017, estava bem agitado, né? Algumas coisas importantes. Eu falei, bom, eu tenho certeza que eu sou aquela ovelha agitada lá no meio do rebanho ali, tentando chamar a atenção do pastor, correndo de um lado para o outro, batendo e tal. Daí, quando eu pensei nisso de manhã, o Espírito Santo colocou no meu coração, não, você não é ela. Você é a que está no colo do pastor. Porque você está enfermo. Se você não estivesse enfermo, você estaria no rebanho, normalmente. Daí eu fiquei com aquilo no coração, fui orar. Daí o Senhor falou comigo naquele ano, você tem uma enfermidade no seu coração. Você tem algo muito específico que eu quero tratar. Eu vou tratar no seu coração. E desde esse sonho, que Deus revelou que era o meu orgulho, minha soberba, né? Desde esse sonho, o Senhor começou assim eu vejo claramente se fazendo uma retrô, algumas palavras, alguns tempos, né, de silêncio, né? E Deus ele tem tratado no meu coração. E o que eu vou falar com vocês hoje aqui é mais uma, como eu posso falar, mais uma injeção, né, mais uma porção do medicamento que eu sei que Deus derramou sobre a minha vida para mim. E quando eu estava compartilhando com o Gladson, ele falou, Vini, queria te animar, será que você não pode compartilhar com a igreja? Eu falei, pô, posso. Né? Então, meu sentimento é mais ou menos assim, é um carteiro que recebeu uma carta, daí foi convidado a compartilhar aquilo que recebeu para outros. E eu creio que Deus pode, né, e vai, de alguma forma, abençoar alguém aqui essa manhã. E eu quero começar o tema que eu vou falar aqui, que Deus tem me pastoreado, me animado, me tocado, né? É sobre fé e esforço em amor, né? O tema é esse, fé e esforço em amor. E vocês vão entender o porquê. Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia lá em Eclesiastes, capítulo 9, do verso 2 ao 3. Eclesiastes 9, do 2 ao 3. Vamos lá. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro. Tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quando se faz debaixo do sol.
tudo sucede, tudo sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Até aqui. Queria refletir com vocês aqui nessa verdade, né? Que Salomão ele fala. As circunstâncias da vida, elas procedem igualmente para todos, né? Tanto para o crente quanto para o ímpio, para o incrédulo, né? As questões de, como posso explicar? Estou ficando até nervoso aqui. Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero pedir que o Senhor me enche aqui com o Teu Espírito Santo. Eu repreendo todo o ataque, todo o nervosismo, toda inquietação. Eu sei que o que o Senhor tem essa manhã aqui, papai, é muito especial. Eu não quero ser roubado, Pai. Pai, eu oro para que o Senhor venha derramar do Teu poder, Pai. A Tua palavra fala que Pedro, papai, com toda intrepidez, quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele pregou com ousadia, Senhor, para a multidão de mais de 5.000 pessoas. Senhor, aqui eu oro para que o Senhor me revista com essa ousadia, papai. Eu clamo ao Teu Espírito Santo contra todo o ataque espiritual, contra toda armadilha, contra toda seta, Senhor, todo nervosismo. Eu não aceito, papai, eu repreendo, não quero ser roubado. Eu não permito, papai, que a Tua igreja também seja roubada, Senhor. Aquieta o meu coração, apacenta o meu coração, papai, eu sou Tua ovelha. Esse tempo é seu, papai. Amém. Então aqui Salomão ele fala que tudo sucede igualmente. As circunstâncias da vida, elas são as mesmas. E a palavra não se contradiz, amém? Mas se você parar para pensar, existem algumas diferenças, né, Eloy? E essas diferenças vocês vão ver ao decorrer da leitura da palavra. Mas existe uma diferença fundamental, né, que faz todo sentido. Porque se a pessoa ela busca apenas circunstâncias melhores, se você parar para pensar friamente, não precisa nem ser crente, né? Eu lembro no retiro de jovens, quando eu tinha acabado de me converter, o pastor Adriano, lá de São Bernardo, ele fez uma pergunta para os jovens, eu estava ali no meio dos jovens. Ele falou assim: gente, vamos lá, quem tem o sonho de se casar? Daí todos os jovens, inclusive eu. Ele falou assim: gente, vamos ser sinceros, quantos crentes estão hoje, nesse domingo pela manhã, realizando o sonho de se casar? Um monte. Agora vamos ser sinceros, quantos ímpios, incrédulos, estão essa manhã se casando? Um monte. Quantos crentes estão realizando seus sonhos, alcançando objetivos, né, ao redor do mundo? Um monte. Mas quantos ímpios também estão alcançando os seus objetivos? Também um monte. A verdade é o seguinte: tudo sucede circunstancialmente a mesma coisa. Existem, é claro, diferenças fundamentais, mas a principal diferença, Jesus ele deixa claro lá em Mateus 7. Mateus 7, do verso 24 ao 27. Quando Jesus, após subir ali um monte, uma multidão foi até ele para ouvir, e ele começou a ensinar vários ensinos sobre o reino de Deus. E quando ele termina ali o assunto, ele dá a última martelada, né? Que ele deixa claro que essa é a diferença. Ele fala assim, ó: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, que for edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E a chuva e os ventos bateram sobre a casa, que transbordaram os rios, sopraram e deram com ímpeto contra aquela casa, que ela desabou, sendo grande a sua ruína. Até aqui. Jesus aqui ele ilustra uma verdade espiritual fundamental que define todas as coisas. Todos nós estamos construindo algo, né? Todos nós estamos edificando algo.
Aqui Jesus ele ilustra como um construtor que constrói uma casa, que pega, né, seu recurso e empreende ali o seu tempo e constrói uma casa. Só que ele fala que tem aquele que é o prudente e tem o imprudente. Então aqui ele não faz diferença, nem dá muita diferença na quantidade de recurso, na qualidade do recurso, mas Jesus ele fala que o fundamental é o local onde cada um construiu. Por quê? Porque a casa, toda construção, em algum momento ela é provada. Amém? E a prova que Jesus falou aqui é o dia mau. E o dia mau ele vem para todos. Tanto para o ímpio quanto para o crente. Né? E aqui ele diz, fundamentalmente, no dia mau, a casa daquele que ouve e pratica permanece inabalável. Mas aquele que ouve e não pratica, ela cai, sabe? Cai tudo. Sempre que eu leio esses dois versículos aqui, de Eclesiastes e Mateus 7, eu sempre me recordo de um evento que foi justamente quando Deus começou a falar comigo lá em 2014, sobre esses dois textos aqui, e sobre essa verdade. Eu lembro que eu trabalhava na drogaria São Paulo, tinha uma mulher assim que eu admirava muito, assim, a minha gerente. Uma mulher forte, uma mulher cheia de ímpeto, cheia de energia. Ela chegava no ambiente, ela mudava, ela transformava o ambiente, assim, com a autoridade dela, sabe? E como eu estava começando a caminhar, eu falei, poxa, essa mulher aí é inabalável, meu. Puxa, os clientes vêm aqui, faz show, reclama, tal. Ela, continua numa paz, numa serenidade, mas ainda assim continua tocando o barco. Nunca vi ela triste, nunca, E ela sempre compartilhando as conquistas, as coisas. Daí um dia, que me marcou, foi que ela recebeu uma ligação. No meio do expediente, assim, normal. O telefone tocou, e aquela mulher que para mim era inabalável, ela começou assim, a gritar, chorar, caiu no chão, não tinha quem consiga levantar ela. O mundo dela acabou ali. Ela não conseguia nem falar o que estava acontecendo. Daí, depois de muito tempo ali, todo mundo ali, funcionário, cliente, tentando acudir ela assim, sem entender o que estava acontecendo. Daí, quando ela foi se acalmando, que ela conseguiu falar, falou, eu moro numa casa com meu filho e meu marido, e na garagem a gente construiu um salão de beleza para o meu marido, que ele é cabeleireiro. E nós, com muito custo, construímos a nossa vida ali aos poucos, né? Fomos conquistando as coisas. Uma quadrilha entrou ali, invadiu. Daí não invadiu só o salão, invadiu minha casa também, que fica nos fundos. Levou tudo. Tudo que tinha de valor, tudo que eu e meu marido gastamos nossa vida para construir juntos. Televisão, notebook, joias, celulares, dinheiro guardado que estava lá, tudo. Os aparatos de valor do salão também levaram tudo. Meu mundo acabou. A única coisa que consolava ela um pouco é que não tinha acontecido nenhum mal com o filho e com o marido. Mas, assim, para ela ali, daí o Espírito Santo ilustrou para mim, assim, claramente, a diferença, né? O dia mau, ele vem para todos. Só que, por exemplo, quando você olha para Jó, porque tem muito crente que pensa que o dia mau ele vem, e Jesus ele fala aqui que a casa permanece de pé, mas significa assim, não, o diabo não toca. Né? Eu vou continuar com o meu patrimônio, vou continuar com o meu dinheiro, vou continuar com tudo, porque Deus está me guardando. Coitadinho de Jó, né? Se isso daí fosse uma verdade real, no mesmo dia, Jó não teria perdido todos os filhos, e não teria perdido toda a sua riqueza. Né? Mas por quê? Porque Deus, ele permitiu. Porque Deus confiava em Jó. Então, assim, o que Jesus está dizendo aqui? Fundamentalmente, existem dois fundamentos. O da dependência e o da independência. Se eu escuto, leio, conheço a vontade de Deus, eu sou colocado diante de uma decisão. Ou eu creio e pratico, e dependo de Jesus, ou eu não creio, não pratico, e vivo uma vida independente, na minha humanidade caída, creio na minha própria experiência, nos meus princípios e valores.
O fundamento é esse. Ou eu dependo de Jesus ou não dependo. Só que para depender, nós necessitamos de quê? De fé. Um homem chamado Augustinho, ele declarou uma fala, eu quero compartilhar aqui até exatamente o que ele disse. Ele disse assim, ó: se você crê somente naquilo que você gosta do Evangelho e rejeita o que você não gosta, não é do Evangelho de Deus que você crê, mas sim de si mesmo. Olha que interessante. Porque existem pessoas que se apegam, né, só a parte do Evangelho, só a parte das verdades. E ela acaba se apegando àquelas verdades, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Glória a Deus, eu me apego e declaro, creio, até experiências com Deus naquela área. Só que o mesmo Deus que declara que Ele é o nosso pastor, Ele fala assim, ó: se quando você trazer a sua oferta ao altar, você se lembrar que você tem alguma coisa contra alguém, antes de você entregar a sua oferta, você deixa a oferta, volta, vai lá, se reconcilia com a pessoa, aí sim você vem e faz a oferta. Daí tem pessoas que falam assim, eu pedi perdão? Não, mas a pessoa sabe o que ela fez. Se eu falei alguma coisa que ofendeu, ela vai vir para mim e vai falar. Mas não foi isso que Jesus falou. Jesus falou, vai e se reconcilia. Então, tem coisas que realmente nos desafiam, né, nos forçam, né, a um quebrantamento. Mas a verdade é, ou eu creio em tudo e pratico tudo, ou eu estou demonstrando com as minhas atitudes que eu não acredito em nada. Existe um livro, eu até anotei aqui para não esquecer, um livro chamado O Corpo Fala. Olha que interessante. Esse livro aqui eu conheci há muito tempo atrás. É um grupo, algumas pessoas que estudam o comportamento humano, e elas falam assim, que aquilo que nós, em alguns momentos ou situações, ou no dia a dia, não queremos falar em público para as pessoas, com a nossa boca, para não ferir, ou para não ofender, ou para não trazer uma má impressão, aquilo que eu não falo com a minha boca, as minhas atitudes, as minhas reações, minhas expressões faciais, elas denunciam, né? Daí você começa a falar lá várias atitudes assim, né? E é verdade. Mas é interessante porque, assim, as nossas atitudes, o fundamento do livro é isso aqui, o resumão. A nossa atitude demonstra o que a gente crê e o que a gente pensa. Por mais que a gente não fale, ou por mais que a gente fale algo diferente daquilo. Por exemplo, quando alguém fala assim, ó, quando nós falamos assim, eu amo a Deus, eu amo, eu creio, eu confio, glória a Deus, isso é um discurso bom. Mas só que o que Deus fala comigo? Vini, se você me ama, você me obedece. O seu discurso é bonito, eu gosto, eu me alegro. Mas o que eu vejo não é o seu discurso, é a sua atitude. Se você crê em mim, Vini, você vai ouvir e você vai praticar. E isso vai ser bom para você, porque o dia mal vai vir para você, Vini. Eu não sei como vai vir o dia mal. O dia mal pode vir uma perca, o dia mal pode vir através de uma enfermidade, pode vir através de um roubo, eu não sei. Mas o dia mal ele vem, porque sucede assim igualmente para todos. Mas nós, né, não podemos ser daqueles que vivem só atrás de circunstâncias, porque nós devemos ser daqueles que buscam fundamentar a nossa vida num alicerce inabalável. Vamos falar de alicerce aqui. Existe algum fundamento, algum solo, algum terreno mais excelente para construir uma casa do que um terreno inabalável? Um terreno que não muda, um terreno que pode todas as coisas, que cumpre o que fala, né? Um terreno que não muda, que sempre foi e sempre será o mesmo, uma rocha inabalável. Esse é o nosso Deus. Amém? Quem crê nisso? Amém. Quem crê nisso? Amém. Um Deus que fez todas as coisas, um Deus que pode fazer, um Deus que prometeu e vai cumprir. Esse é o nosso Deus, né? Esse é o fundamento da dependência. Se eu creio em um Deus que pode todas as coisas, logo ele se revela a mim dessa forma. Porém, existe algum terreno mais traiçoeiro. Vamos lá. Algum terreno mais traiçoeiro que um terreno
que aparenta ser uma coisa e não é? A palavra diz, lá em Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Daí Jesus ele complementa, porque do coração do homem procede os maus desígnios, homicídio, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, são estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contaminam. Existe algum terreno mais traiçoeiro do que o nosso coração? Será que existe? Será que existe algum terreno mais traiçoeiro do que aquilo que a gente não conhece? Né? Quem conhece o próprio coração? Então, meus irmãos, para introduzir esse assunto, nós devemos crer nesse fundamento. Se eu escuto e eu creio, a minha atitude demonstra. Não é o discurso. E logo, no dia mal, a nossa fé ela será provada. E vai se tornar visível, não só para as pessoas, mas para mim mesmo. Se realmente eu creio ou se eu não creio. A fé, ela é a chave para experimentar, para viver e para acessar o espiritual. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé, é impossível ser salvo. É impossível ser transformado em imagem de Jesus. Não conseguimos frutificar sem fé. Não conseguimos acessar a promessas espirituais. Não experimentamos milagres e maravilhas. Jesus ele disse que a fé é a garantia de que aquilo que nós pedimos em oração será feito. Quem lembra lá? Em Marcos 11, do verso 22 ao 24, Jesus ele nos mostra, quer ver aqui, só para testificar, Marcos 11, do 22 ao 24, diz assim, ao que lhe disse Jesus, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Amém? Então a fé é essa garantia. Sem fé, nós não conseguimos acessar os bens e benefícios espirituais. Tem o livro do George Mitian, é o Projeto do Eterno. E eu lembro lá no livro que me marcou muito, que o George Mitian ilustra o mal que faz para uma pessoa que não tem o conhecimento da herança que ele tem em Cristo. Ele ilustra assim, imagine uma pessoa pobre, uma pessoa miserável, que não tem nada. Ela recebe uma notícia. Olha, você herdou uma casa grande, bonita. Daí a pessoa não tem onde morar, fala, maravilha, vamos lá. Daí ele muda para aquela casa grande, espaçosa, gigantesca, e começa a viver na casa. Porém, de forma miserável, porque não tem dinheiro. Então a casa vai o quê? Vai se desgastando. Só que daí passa o tempo, daí vem uma pessoa e fala assim, cara, por que você continua vivendo assim? Como assim? Você herdou uma herança grande, cara. Lê lá o testamento. Daí o cara pega o testamento para ler. Fala, você, o fulano de tal, herdou uma casa com não sei o quê, um monte de joias, tesouros. Pô, mas como assim, cara? Eu estou vendo só a casa que não encontrei nada. E o cara falou, mas você procurou? Daí ele vai lá e descobre um quarto lá, acho que um sótão. Ele abre lá e tem um monte de tesouros lá dentro. Lá. Ele ficou um tempão morando naquela casa, uma casa boa, que mudou já a condição de vida dele, mas ele continuou morando numa condição miserável. Porque ele não tinha o conhecimento da herança que ele tinha, de tudo aquilo que ele tinha. Mas vou dizer uma coisa para você, pior do que não saber o que nós temos em Cristo, é saber e não crer. Porque por mais que eu saiba as promessas, os princípios, o pior do que isso é eu saber e eu não crer. Abraão, ele só experimentou a promessa porque ele creu e agiu, obedeceu. Noé,
Ele e a família só foram salvos por quê? Porque ele creu, obedeceu e depois agiu. Mas pensa comigo, se Noé, por exemplo, aqui, ele obedecesse parcialmente, né? Deus deu lá uma ordem para fazer a arca, o tamanho tal, pegar os animais tais, tá? Ele falou, mas o elefante eu não quero colocar aqui não, porque vai dar muito trabalho. Imagine só, o bichão desse tamanho aqui. Dá 2 ainda? Não, dá não. Imagine se Abraão ele obedecesse parcialmente. Claramente eles não iam alcançar o que alcançaram. Assim somos nós. Devemos crer no Evangelho de Cristo e obedecer tudo. Até onde eu devo obedecer? Até a morte e morte de cruz. Jesus ele obedeceu até onde? Até a morte e morte de cruz. Pelo que o Senhor o exaltou de tal maneira que deu o nome que está acima do quê? De todo nome. Nós, pela fé, nós acessamos. Nós somos justificados pela fé em Jesus. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras. Romanos 3, 28. Somos salvos pela fé. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, versículo 9. Somos adotados como filhos por meio da fé. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Isso aí está lá, cadê aqui? Em João, capítulo 1, 12. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 3, 26. Somos filhos, então logo somos o quê? Co-herdeiros, né? O co-herdeiro é aquela pessoa que herda algo junto com outras pessoas. Pensa comigo, Jesus ele era o herdeiro, daí ele pega e divide conosco. Eu fico imaginando assim, né, abre aspas. Hoje em dia, como o egoísmo está, né? Quantas famílias hoje estão destruídas, né? Por causa de uma briga por herança, por filho que não fala com o pai porque o pai já deu a herança antecipada para a irmã, deu lá uma casa, ou então o irmão que não fala com a irmã porque tem um processo na justiça por um inventário, um quer o carro, outro quer a casa de praia, outro quer o dinheiro. Jesus ele nos demonstra a generosidade dele. Ele partilhou conosco a herança dele. O Pai ele partilhou. Isso nos mostra a generosidade do nosso Deus. Então, perceba, olha, ser salvo, justificado, adotados por Deus, não requer esforço. Amém? Quem está comigo aqui ainda? Amém? Então tá bom. Essas coisas não requerem esforço. Agora, a partir do momento que eu me torno filho, se eu quero agradar ao meu pai, aí sim me requer esforço. Quem acha que Abraão se esforçou? Se esforçou, e muito. Noé, será que Noé se esforçou? E muito. Os apóstolos se esforçaram ou não? Sim ou não? Sim. Quem tomou café da manhã disse sim? Sim. Amém. Paulo se esforçou? Com certeza, gente. Se esforçaram e muito. Paulo ele disse que ele se esforçou muito. Ele declara. E ainda Paulo, na minha opinião, muito mais do que todos os apóstolos juntos. Porque enquanto os apóstolos estavam lá se esforçando para pregar, para ensinar, para perseverar, para permanecer pelos judeus, Paulo estava se esforçando o mesmo por todo mundo. Então, houve esforço. A nossa fé precisa ser uma fé produtiva. Tiago ele fala que a fé sem obras é morta. E tem vários versículos que eu vou ler aqui com vocês em seguida, que demonstram que Deus ele tem uma expectativa na igreja. Sabe? Deus ele tem uma expectativa na igreja. Uma igreja frutífera, uma igreja que faça boas obras. Para quê? Para que glorifiquem o nome dele. Sabe? Mas a fé
Eu quero bater esse prego aqui mais uma vez. A fé é a chave que nos permite o acesso a tudo. Se eu não tenho fé, o meu esforço é vão. Porque eu estou indo atrás do quê? De uma religião. Quem lembra de Babel? Babel era uma cidade que quis subir bem alto, né? Daí começou a fazer o quê? Vamos se juntar, vamos construir uma torre para chegar o quê? Até o céu. O esforço humano, uma religião. Mas se eu não creio em um Deus, logo eu não sei qual é a vontade desse Deus. Então a falta de fé é uma religiosidade barata que não nos leva a lugar nenhum. Mas a fé, se nós pegarmos para ler a Bíblia, deixa eu dar uma goladinha d'água aqui que a garganta está seca. A fé é a chave que nos permite o acesso. Quem lembra aqui de Tomé? Olhando para Tomé, eu creio que existem estágios na fé, né? Ao olhar assim, eu ilustro assim no meu coração, né? Não sei se é uma inspiração do Espírito Santo ou se é algo meu. Me ajudem aí os teólogos aí. Mas eu creio, Vinícius, que existem estágios na fé. Eu não creio que existem fé diferente, eu creio que existem estágios. Por exemplo, uma pessoa ela nasce aonde? No estágio da infância. Daí quando aquela criança, aquele homem, no estágio da infância cresce, vira um jovem, depois vira um homem, depois vira um idoso. Assim também eu penso que a fé possui estágios. E existe uma fé, um período de fé imaturo em todos nós, sabe? Por exemplo, Tomé. Tomé ele era um cara incrédulo, tinha uma fé imatura, e ele era um cara pessimista. Olha só. E para mim, Tomé ilustra um homem que tem uma fé o quê? Imatura. Ele crê, ele caminha com Jesus, ele vê os milagres, ele vê as maravilhas, mas aí quando Jesus ele morre e ressuscita, as testemunhas falam assim, vimos o Senhor. Se eu não ver com o meu olho, não colocar a mão na ferida, eu não creio. Cara, mas você viu lá o Senhor multiplicando o pão. Você estava no barco lá quando o Senhor andou sobre as águas e entrou para dentro e acalmou a tempestade. Cara, você viu Pedro andando sobre as águas. Você viu o paralítico. Mas agora quando a gente fala que o Senhor ressuscitou, você não acredita. Tem limite. Não, cara, isso aí. Ver um paralítico andando é uma coisa, cara. Agora ver um homem que estava comigo ontem ressuscitar, meu irmão. Aí é... Então você vê que a fé de Tomé era uma fé imatura. Tem um limite, sim, sabe? Ele vai... Mas também, Tomé ele tem uma outra característica muito, muito interessante que eu creio também, que é uma característica de uma fé infantil, o pessimismo. Eu quero convidar vocês a abrir sua Bíblia em João, capítulo 11, no verso 7. João 11, o verso 7. Eu vou ler aqui porque tem bastante coisa para falar. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuraram apedrejar-te e você quer voltar para lá? Respondeu o Senhor Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois os discípulos, Senhor, dorme, então está salvo. Jesus, porém, falara com eles a respeito da morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando de repouso de sono. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então, nosso amiguinho Tomé, olha o que ele falou aqui. Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrer com eles. Imagine, e isso aqui foi um fato tão impactante para João,
que ele fez questão de registrar, né? Porque com certeza já ter tanta coisa que estava acontecendo no dia a dia, tantas coisas aconteciam no dia a dia com eles, que não tinha nem espaço para registrar aqui. Mas esse fato, esse comentário de Tomé foi uma coisa tão forte que ele fez questão de registrar. Falou, cara, Tomé, ele meio que foi até um desânimo, né? Imagina todo mundo já com medo, com receio de ver um cara lá, pô, meu, a gente ia morrer com ele, hein? Não é por nada não, mas estou achando que eu tinha morrer com Lázaro, porque, meu, todo mundo querendo matar Jesus. E Jesus fala que Lázaro morreu. Daí eu vou lá ter com Lázaro. Daí Tomé falou, não, então a gente vai lá morrer com Lázaro, porque se ele morreu lá, todo mundo quer matar a gente, vai morrer todo mundo. Olha só o grau de pessimismo desse homem. E um dia, o que me marcou, um dia eu sou uma pessoa assim, como eu estava dizendo, eu sou um cara pessimista, né? Quando eu falo do sonho da ovelha, que eu sou aquela ovelha enferma, o pessimismo na minha vida é um traço assim, que eu luto. Eu sou aquele cara que vê um copo de água pela metade assim, para mim está acabando, não tá quase cheio. Daí eu lembro um dia que eu era recém-convertido, estava meditando sobre isso, já tinha conversado com o Gladys, tinha conversado com alguns irmãos, querendo entender um pouquinho mais sobre pessimismo. O divisor de águas para mim foi o quê? Quando uma reunião que teve no antigo salão, que o Fonseca ele foi ministrar, daí quando acabou a reunião, todo mundo se despedindo, indo embora, daí o Fonseca saiu para buscar o carro, deu lá, um adolescente, falei, meu, quer saber, vou colar nele, vou perguntar qual a opinião dele sobre pessimismo. Vai que ele fala alguma coisa, né, que me... Eu falei, Fonseca, e caminhando assim com ele, Fonseca, o que você acha sobre pessimismo? Ele parou assim e falou, meu filho, ele pensou e deu. Para mim, pessimismo é falta de fé. Se eu creio em Deus, logo, não vou ficar limitando as coisas. Se eu creio, Deus é Deus. Agora, se eu tenho um traço de pessimismo, isso demonstra uma falta de fé. Daí, logo em seguida, eu leio na Bíblia, me deparo com esse versículo, então, para mim, o Espírito Santo testificou. Tomé era um cara o quê? Tinha uma fé imatura, e ele tinha esse traço, ele era um cara o quê? Pessimismo. Tomé era esse cara aí, gente. Esse cara também sou eu. Então, essa fé imatura, ela cresce, ela amadurece, ela não para por aqui. Você vê em diversos momentos Jesus animando os discípulos. Porque Jesus, para ele, aquele estágio de Tomé não era o fim, era o início. Se a gente olha para nossas crianças, fala assim, poxa, essa criança aqui não para quieta, meu, se a gente parar e olhar dessa forma, a gente não consegue, vai crescer, vai amadurecer, vai começar a entender, vai dar mais trabalho, é outro tipo de trabalho, mas passa. A Cláudia ali umas 2 vezes falou assim, Vini, passa, fazer e passa. Meus filhos estavam um pouquinho agitadinhos ali, daí a gente orou por eles, vai passar. Então, esse estágio da fé imatura, se nós estamos no Senhor, passa. Por quê? Porque a fé, ela é marcada pelo relacionamento. Eu creio em um Deus. Ele se revelou a mim. Logo eu começo a me relacionar com Ele. E quanto mais me relaciono com Ele, mais vai acontecer o quê? Eu vou confiar. Então, quanto mais eu confio, mais eu vou crescendo na fé. Porque vai vindo experiências, vai vindo situações, eu vou perder meu emprego, o carro vai quebrar, eu não vou ter dinheiro na conta, eu vou ficar doente. Então, vai vindo coisa. Tudo sucede igualmente. Então, assim, quem lembra também daquele homem, quando Jesus ele foi transfigurado, ele subiu com Pedro, Tiago e João, ele foi transfigurado, começou a conversar com Moisés e com Elias, com o pai ali na presença deles, e Pedro, Tiago e João ficou lá maravilhados assim. Daí, quando acabou aquele evento ali íntimo entre eles ali, eles desceram, daí eles viram uma confusão. Um pai trouxe um filho endemoniado para ser curado, porque ele ouviu na fama de Jesus. Daí os discípulos não puderam curá-lo. Daí Jesus chegou assim para resolver, falou, o que está acontecendo aí? Daí o pai se apresentou, eu trouxe meu filho aqui,
para ser curado, porque tem um demônio que está tentando matar ele desde a infância. Só que ninguém pôde curá-lo, ninguém pôde expulsá-lo. Daí Jesus olhou para o pai e falou assim: há quanto tempo está acontecendo isso aí? Desde a infância. Mas se você pode fazer alguma coisa, por favor, me ajuda. Daí Jesus olhou para ele e falou assim: se pode, tudo é possível a quem crê. Daí que vem assim para mim assim a declaração assim de um homem desesperado, sabe? Que quer. Assim, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Esse estágio da fé imatura, sabe? Para mim a fé e a confiança, elas caminham juntas, vão crescendo juntas, mutuamente. Em Provérbios 24, no verso 10, a palavra fala o seguinte: se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Eu lembro que, após eu passar alguns processos na minha vida, Deus ele falou comigo nesse versículo aqui, foi uma injeção de ânimo. Porque eu li isso aqui, me saltou, assim, o Espírito Santo me marcou. Falei: se te mostra fraco no dia da angústia, que quer dizer isso aqui, rapaz? Eu li na minha Bíblia, ficou no meu coração esse versículo, eu li na minha Bíblia, me deparei com Isaías 30. Isaías 30, verso 15, diz assim, na verdade vou ler o versículo 1, Isaías 30, do verso 1, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Eu vou pular lá para o verso 15. Porque assim diz o Senhor, o Santo, a Israel: em vos converterdes, em sossegardes, está a vossa salvação, e na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quiseste. Rapaz, quando eu estava orando por uma situação, lá em 2014, 13, e Deus me trouxe à luz esse verso aqui, eu entendi, falei: já sei o que Salomão está dizendo aqui. É como se fosse um elástico, sabe? Você puxa o elástico, quanto mais você puxa o elástico, em algum momento ele vai estourar, porque o elástico geralmente estoura. Só que quanto mais você puxa, quanto mais cedo ele rompe, mais fraco ele é. Né? Agora, tem uns elásticos aí, meu irmão, que você pode colocar em qualquer lugar que não quebra, não. Umas borrachas grossas, meu irmão. Então, assim, o Senhor usou o elástico para me ilustrar o que Salomão está querendo dizer. Se você, Vinícius, se mostrar fraco no dia da angústia, no dia mau, a sua força é pequena. Daí, quando eu leio aqui o Senhor falando assim, a sua força está na sua confiança. Se no dia mau você cede, você peca, você vai buscar auxílio no Egito, né, fazendo alianças que não procedem de mim, sem me consultar, sem buscar a minha direção, você está o quê? Cedendo. Você está sendo o quê? Independente, humanista, rebelde, vai colher fruto. E nesse período, ficou tão marcado comigo que Deus sempre usa alguém para me ilustrar uma verdade, quando eu estou lendo a minha Bíblia. E justamente o Espírito Santo, ele me lembrou de Saul. Quem lembra de Saul? Quando, se eu não me engano, os filisteus acamparam ao redor para atacá-lo, já estavam todo mundo para atacar, daí Saul já tinha sido reprovado por Deus, daí o Senhor não respondia. Saul buscava, queria saber se devia atacar, o que devia fazer, se ia ter vitória, se ia ter derrota. E o Senhor, silenciou. Daí o que Saul fez? Ele foi buscar auxílio de uma médium. Olha só, o cara cedeu. O Senhor não respondeu, ele logo o quê? A pressão está forte aqui, eu tenho que saber o que eu vou fazer. O que ele foi? Foi procurar auxílio numa médium, né? Ele, no dia da angústia, chegou o dia mau e ele o quê? Cedeu. Sabe, o Egito aqui pode ser o banco, né?
A gente está passando por uma situação financeira ruim, a gente vai nem procura nem orar, nem buscar conselho, já vai no banco. O gerente lá vai fazer uma aliança lá, em 24 horas a solução está na conta. O dia mal pode ser, às vezes, um beijinho na porta do colégio, né? A pressão, aquela pressão está tão grande que daí, eu quero experimentar esse negócio de beijar. Daí a pessoa fala eu te amo, né? Tem jovem que cede. Tem pessoa que, é apertar um pouquinho, a pessoa rompe, né? Se num dia mal a gente cede, demonstra que a nossa fé, a nossa confiança, ela é pequena. Porque o mesmo Deus que disse que vai fazer, Ele vai fazer. A fé, ela é produzida, ela é gerada no nosso coração por causa da palavra de Deus. A fé só pode ser fé quando ela é fundamentada na palavra. Abraão, se não tivesse tido uma direção, uma palavra de Deus, as atitudes dele não seriam fé. Ele só teve atitude de fé porque ele ouviu Deus e obedeceu. Sem palavra de Deus, as nossas atitudes são presunções. Eu creio que Deus está nisso. Depois eu vou lá e faz. Mas Deus falou alguma coisa? Deus te direcionou? Não, então é presunção. Porque a fé só é fé quando Deus fala. Né? Então, assim, a nossa fé, ela é provada. A nossa fé é provada. Tiago, no capítulo 1, fala assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Está produzindo. A fé, ela produz. Quando a gente obedece, está ali, né, cultivando, fazendo, obedecendo, por amor ao Senhor, com fé, ela está produzindo algo. Ainda que a gente não veja as circunstâncias ao redor mudando, mas já dentro de nós, já está produzindo algo. Creia. Perseverar é você esperar com fé. É você continuar agindo independente das circunstâncias. A palavra diz que os profetas, eles morreram sem ver se cumprir a promessa da vinda do Cristo. Morreram sem ver Jesus. E morreram assim, agarrados, firmados. Nós vemos, cremos, temos todo o acesso à palavra, aos testemunhos, às experiências. E tem dia que eu confesso, falo por mim, é difícil permanecer. Porque a fé, ela é provada. Como é que você sabe se uma joia ela é verdadeira? Provando ela. Provando ela. Entendeu? E a nossa fé, ela é provada por quê? Para ver se ela é uma fé verdadeira, genuína ou falsa. Não para que Deus veja. Porque tem pessoa que pensa, não, Deus está vendo aqui. Não, mas Deus, ele sabe o tamanho da nossa fé. Ele sabe se nós temos uma fé imatura ou não. Olha para Jó. Deus, ele confiava em Jó. Nós confiamos em Deus, mas Deus, ele confiava em Jó. Olha que forte. Deus, ele confiava em Jó. Deus, ele sabia que Jó podia perder tudo. O dia mal podia vir de tal maneira que ele ia permanecer ali, firmado. Ficou triste? Ficou. Acabado? Ficou assim, se questionando. Ficou chateado. Porque no entendimento dele, ele só sabia, ele só entendia o princípio do plantou, colheu. Por isso que Jó ficou frustrado e chateado. Por quê? Para um homem que crê, eu planto, eu colho. Eu fiz certo, vou colher certo. Eu fiz o bem, vou colher o bom. Daí, de repente, está lá na sua vida normal, de repente, vem uma pancada, colheu uma coisa ruim, falou, calma, eu não fiz isso. Daí começa a crise de Jó. Porque os amigos dele também criam no mesmo princípio. Cara, Jó, plantou, colheu, meu irmão. Se você está falando para mim que você não fez nada de ruim, mas para Deus te castigar dessa forma, olha só, para Deus te permitir isso daí, cara, alguma coisa você fez. Daí Jó falava assim, não, negativo. Deus sabe que não fiz nada para merecer isso. O entendimento dele, mas independente do questionamento de Jó, ele permaneceu firmado na fé, firme, e ele cresceu na fé, porque ele declara que antes tudo que ele viveu, a fé que ele se apegava,
era em um Deus que ele só ouvia falar. Daí, no fim da vida dele, ele creu num Deus que os olhos dele viam. É para isso que Deus nos chama. O dia mau, ele vem. A nossa fé tem que estar firmada no Senhor. A nossa fé ela é provada. A nossa fé ela é aperfeiçoada. Como vem, a fé por si mesma, a menos que produzam boas obras, está morta. Tiago fala. Sabe? Se você vê várias parábolas das 10 minas, dos talentos, Jesus fala sobre a questão da videira, ele é a videira verdadeira, o frutificar, essa expectativa de Deus, é que a nossa fé genuína, mesmo em meio a situações adversas, produza algo. Perseverança no nosso coração, produza transformação à nossa volta, produza frutos que vão ali, frutos dignos de arrependimento. E o fruto não é só ganhar a pessoa para Jesus. O fruto é, como João Batista fala lá, raça de víboras. Quem induziu vocês a pensarem que vocês vão fugir do dia vindouro? Produzam frutos dignos de arrependimento. Daí a multidão ficou assim, impactada, falou assim, tá bom, o que faremos? O que faremos? Vocês que têm 2 túnicas, repartam com quem não tem. Vocês que cobram impostos, cobrem só o que é justo. Isso é fruto. É frutificar. Aquele que mente, para de mentir, fala a verdade. Isso é um fruto. Aquele que é independente, age na força do braço, se arrepende, começa a sujeitar a sua vida em amor, em fé. Isso é um fruto. E quando nós nos esforçamos para obedecer, porque é um esforço também, o obedecer a Deus requer um esforço, um abrir mão. Quando nós estamos no caminho, os frutos vão vindo. E Deus ele tem uma expectativa em ver a igreja crescendo, na quantidade e na qualidade. A qualidade, quanto mais eu me pareço com Jesus, mais eu estou crescendo, amadurecendo. Quando você olha para a vida de alguém e fala, pô, esse cara aí está parecido com Jesus. Está crescendo. Tem umas farinhas lá, mas está crescendo. Tá? Do que ele era ontem para o que está hoje, cresceu. O duro é você olhar para uma pessoa que se converte, passa 15 anos caminhando, indo na célula, na reunião, o cara permanece da mesma forma, do começo. Né? Meu filho ele tem 5 anos, graças a Deus. Eu vejo assim, o desenvolvimento dele, minha filha também. Agora, se coloca no lugar de um pai. Uma criança recém-nascida nasce, você é uma criança, daí passa 1 ano, passa 2, passa 3, 4, 5, 10, 15... E a criança não fala nem gugu dadá. Não anda, não se mexe. Quem é o pai que não ia ficar preocupado? Fica preocupado. Nós ficamos preocupados. Se nosso filho não cresce, alguma coisa tem de errado. E é dessa forma que Deus ele olha para nós. Ele tem a expectativa que nós cresçamos, amadureçamos. Às vezes a gente vai tropeçar, vai cair, glória a Deus, levanta. A nossa fé é imatura, ou às vezes um escorregão, dá um tapa na roda e vai andando, meu irmão. Com o carrinho velhinho mesmo, vai. Deixa o carro andar. Então, Deus ele tem essa expectativa, sabe? Olha só isso aqui, ó. Tito, capítulo 3. Fiel é a palavra, e isto quero deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Tito 3,14. Tito 1,16. Desobedientes e reprovados para boas obras. Tiago 1,22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha só. Cumpridores da palavra. Tiago 3,13. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre o seu bom trato às suas obras, em mansidão de sabedoria. Apocalipse 22:12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo o quê? O seu discurso? Não, é o discurso, não é o discurso? É as obras. Deus, ele tem expectativa que nós produzimos frutos. Nós, através das boas obras,
perseverando, de fé em fé ali, estejamos o quê? Frutificando. Agora, existe, como eu falei aqui, existe alguma obra sem esforço? Existe ou não? Existe? Quem constrói uma casa aqui sem se esforçar? Não tem como. Abraão se esforçou. Noé, Gideão, os apóstolos. Olha aqui, ó. Jesus, ele percorria as cidades. Toda a vizinhança. Pregando, ensinando, curando. Jesus se esforçou? Ah, não, mas Jesus é Jesus. Mas se esforçou. Ele podia tudo, mas se esforçou. Paulo, ele se esforçava para ter a consciência pura diante de Deus e dos homens. Atos 24:16, Paulo fala: por isso também eu me esforço, por ter sempre a consciência pura diante de Deus e dos homens. Em 2 João 1,18, João fala: acautelai-vos para que não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber o completo galardão. Olha o que João fala: ó, se esforcem para que vocês não percam o que nós, os apóstolos, semeamos, cultivamos, ensinamos, lutamos, damos a nossa vida com muito esforço. Lutem, perseverem, para que não percam isso. Então, eles se esforçaram. Ser filho, como eu falei aqui, não requer esforço, mas agradar e obedecer requer. Fazer aquilo que Deus nos dá na mão para fazer requer esforço. Como está o seu chamado? É isso que Deus falou para mim. Como está o seu chamado, Vini? Eu quero aqui, como o carteiro que recebeu a carta, só repartir aqui. Como está o seu chamado? O ministério que Deus te deu. A obra que Deus te deu na mão. Como é que está? Será que nós somos como aqueles que enterraram os talentos? Ou aquele que escondeu a mina para não se esforçar? Ou somos como aqueles que, no mínimo, fez o mínimo? Porque tem aquele que se esforçou e fez muito, e tem aquele que se esforçou o mínimo. Então, o mínimo que alguém pode fazer é obedecer. O mínimo. Esse aqui é o mínimo. O servo inútil, ele obedece. Então, o mínimo é pegar aquilo que Deus deu na mão e fazer. Na última reunião de homens, acho que foi, minha memória já está falhando já. Eu lancei uma pergunta lá para os irmãos. Daí eu falei assim, qual é, na opinião de vocês, a nossa responsabilidade como homem para zelar e cuidar e cooperar com a saúde da igreja? Daí cada um falou coisas assim que me abençoaram muito, marcaram meu coração. Daí assim, o que está no meu coração e eu reparto aqui é simplesmente fazer o mínimo. Fazer a minha função com excelência no corpo de Cristo. Só de eu fazer isso, eu já estou cooperando para que o corpo ele caminhe, saudável. É claro, se eu quiser ir além do meu mínimo, eu vou cuidar também do meu irmão que eu estou vendo com dificuldade de exercer o quê? A função dele. Então, se eu quero ser um filho que agrada, porque ser filho, quem tem filho sabe, filho é filho, você vai amar de qualquer jeito. Agora, tem momentos que o filho vai agradar e tem momentos que o filho vai desagradar. Mas não deixa de ser filho. O fato é, como pai, não tem para mim nada mais prazeroso do que ver meus filhos obedecendo, fazendo ali, ajudando, brincando, vindo correr no meu colo e pular, é gostoso. Papai, te amo, é gostoso. Mas não adianta nada pular no meu colo e falar, papai, eu te amo. Daí eu falo para fazer uma coisa e não faz. Aí, meu irmão, tem dia que tem que me controlar para não ficar bravo, porque o sangue... Então, assim, a nossa fé, ela é produtiva. A fé, ela não fica só no campo inspirativo. Tem de fé. Não, tenha fé em Deus. O discurso é bonito. Mas eu comecei a reparar, e é o que eu creio, a fé ela é prática. Ela é prática. Jesus ele falou, se nós
ouvimos e praticamos, nós somos prudentes. Estamos construindo nossa vida, nossa casa, no alicerce que é a dependência do Senhor. E quem depende do Senhor, o Senhor ele não desampara. Não desampara. Agora aqui, para encerrar e a gente orar aqui, tenho 3 perguntas aqui, que é o que eu tenho mastigado aqui, tenho meditado. Algumas perguntas para refletir, para ajustar a visão. A primeira é: o que eu estou construindo? Eu. Patrimônio? Patrimônio? Profissão? Deixa eu falar uma curiosidade para vocês. Um quiz aqui. Quem sabe, pode falar o nome alto, o nome do homem mais rico da história da humanidade? Quem sabe? Quem sabe? O nome do homem mais rico da história da humanidade. Que nunca vai haver um homem igual aquele cara ali. O quê? Salomão. Agora aqui uma outra pergunta. Salomão ele morreu, não morreu? Deixou um patrimônio alto ou não deixou? Qual foi o patrimônio que ele deixou? O maior patrimônio da história da humanidade. Qual é o nome do maior herdeiro da história da humanidade? Roboão. Isso aí. Roboão é o maior herdeiro. Não existe um cara que herdou uma herança maior do que a desse cara. A palavra diz que com poucos dias ele assumiu o reino. Com 3 dias de reinado, 3 dias, ele queimou e perdeu 90% do patrimônio do pai. Porque ele tomou uma decisão errada. 10 tribos, quer saber? Fica você aí com o que te pertence aí, que a gente vai procurar outro rei para nós. E largaram mão, racharam. 3 dias o cara queimou 90% do exército, 90% das pessoas que pertenciam ao reino, a terra. Meu, o cara... Daí tem pessoa que fala, não, eu estou deixando tanto dinheiro para o meu filho, tanto dinheiro. Casa, terreno, casa na praia. Meu, ele vai ter que fazer esforço para queimar o dinheiro, porque, o cara queimou em 3 dias. E a palavra fala, não, perdeu 90%, mas o cara ele era rico para chuchu. A palavra fala que, o que Salomão deixou de ouro lá, de joias, o cara ainda ia viver pro resto da vida rico. Com 3 anos, os inimigos invadiram Jerusalém, levaram tudo. É patrimônio que a gente está construindo? Não, porque eu vou deixar uma segurança para meus filhos. Olha Roboão. Patrimônio não traz segurança. Ah, não, eu estou pagando a faculdade top. Não, a faculdade... Não, o ensino... Não, pode levar o carro, mas o ensino, realmente, Mas quantos estudiosos se desviaram da fé? Um monte. Sabe, irmãos, o que nós devemos refletir é o que estamos construindo, para onde estamos levando a nossa família. Segunda pergunta, pelo que eu estou me esforçando? Porque uma coisa é o que eu estou construindo, o que eu estou fazendo. Outra coisa é pelo que eu estou me esforçando. E outra pergunta, por quem? Por quem eu estou me esforçando? Abre sua Bíblia em Eclesiastes 2. Isso aqui eu não posso deixar de falar, porque eu creio que essa aqui é a cerejinha do bolo. A palavra... Olha só o que o homem mais sábio... Vocês acham que sabedoria é garantia de salvação? Sabedoria é garantia de começar bem e acabar bem? Cara, Salomão era o cara mais sábio da história da humanidade. A palavra diz que nunca vai haver alguém tão sábio quanto ele. Na verdade, ele é sábio dos sábios. Ele é mentor.
A palavra fala que teve uma rainha que veio, e Jesus até citou, aquela rainha veio de longe, só para bater um papo com Salomão, para ver a sabedoria, provavelmente para fazer perguntas difíceis, provavelmente para pedir instrução. Ela veio de longe, porque o cara era sábio. Mas olha só o que fala aqui. Salomão, disse comigo, vamos, te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso, disse a loucura, e da alegria, do que me serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, entregando-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias de sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins, pomares, para mim. E nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles os bosques em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíam todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata, ouro, tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. Olha que esforço. E isso era recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, com esforço, também havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. O cara mais sábio da história da humanidade, ele deu um resumão aqui da vida dele e falou assim, fiz para mim, para mim, para mim, para mim, para mim, para mim, para mim. Daí aqui, por quem eu estou me esforçando? Aí para o meu filho? Será mesmo? Será? O discurso, ele passa, meus irmãos. Mas Jesus, ele fala que nós devemos olhar a árvore pelo fruto. Salomão, ele é um cara que começou bem e terminou mal, desviadaço. Um cara assim, um modelo de uma pessoa que terminou muito mal. Sábio. Começou temendo a Deus, porque a sabedoria é o temor. Mas em algum momento, esse temor foi se esfriando. Eu creio, e é o que Deus tem ministrado no meu coração. Vinícius, se você se esforçar só por você, para cumprir os seus projetos, fazer as suas coisas, em algum momento vai se esfriar o temor que você tem por mim. Sei que já não se esfriou. E é essa pergunta que eu faço: por quem nós estamos nos esforçando? Pelo que vale a pena se esforçar? Uma coisa: fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, Jesus, ele disse que a comida dele era fazer a vontade de Deus. Uma vez Jesus, ele multiplicou o pão, uma multidão, ele foi para outro lugar, aquela multidão acompanhou, daí Jesus olhou para a multidão e falou assim: vocês estão atrás de mim, não é porque vocês viram sinais e maravilhas, é porque eu enchi a barriga de vocês. Trabalhem e se esforcem pelo pão que não perece. Agora, pode ficar de pé para a gente orar? Como está nosso chamado? Pelo que nós estamos nos esforçando? Por quem? Sabe? A fé, ela requer de nós um esforço. Mas se eu tenho fé e esforço sem amor, produz uma religiosidade e até uma hipocrisia. Os fariseus, sendo quem eles eram, uma coisa que nós não podemos falar é que eles não tinham fé e não se esforçavam. Isso eles tinham. Eles acreditavam nos Deus de Abraão, criam, davam suas vidas, se esforçavam
porém sem revelação e sem amor. Por isso nós devemos buscar a revelação do Senhor. Nós que já somos revelados, qual é a vontade de Deus? Qual é os princípios? Tem pessoas que têm a vida travada porque às vezes pegam parte do evangelho e não quer praticar. Daí fica com a vida travada em várias áreas. Mas eu estou fazendo tudo certinho, mas não crê em tudo. Se esforcem em fazer a vontade de Deus, sabe? Olhem para Salomão. Para mim. Vamos se esforçar pelo Senhor. Eu quero orar por você que